Boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Expandir, entender, alargar, abrir, ampliar e desenvolver. Dicionário Aurélio, básico. No mundo moderno, todo homem fala em planejamento, porém o nosso Deus não apenas fala, mas é especialista no assunto. O homem pode falhar nos seus planos, mas nosso Deus não. Seus planos têm início, meio e fim. Determinou ao apóstolo que não se ausentasse de Jerusalém. O Senhor referia-se ao Espírito Santo, cuja vinda foi prometida em Joel, capítulo 2, versículo 28. Se os discípulos tivessem sido dispersos e imediatamente voltado para suas casas, o movimento teria se dissipado e não haveria o impacto unido do Espírito Santo sobre o mundo. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro do teu palácio. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitado. Não só a presença de Deus foi simbolizada pelas colinas ao redor de Jerusalém, mas também aqueles que confiam no Senhor serão considerados imorríveis, como a rocha de Sião. Como estão montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Não tema, pois porque eu estou contigo. Farei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Jesus ressurgiu, está vivo e pessoalmente tem cuidado de cada filho seu. Não importa as condições em que a pessoa vive, ele cuida de cada detalhe e concede graça suficiente para que a pessoa vença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Na pessoa do Espírito Santo, o Senhor está em cada crente. Na pessoa do Espírito Santo. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A obra realizada pelo Espírito Santo é de convencer o homem da derrota de Satanás, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Cada crente fiel a Deus tem o Espírito Santo como intercessor em seus momentos de gemido. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Romanos capítulo 8, versículo 26. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não ouve, nem vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vós fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deus fez do homem uma imagem especial de sua própria eternidade. O homem era uma criatura que seu Criador podia visitar e ter amizade e comunhão com ele. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. A vida humana está num nível acima de todas as outras formas de vida. Há uma relação impar entre a vida divina e humana. Ele formou o Senhor Deus, o homem do pó, da terra, e soprou em sua narina o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Virtudes espirituais são necessárias na vida de cada um crente, que for escolhido pelo Senhor. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, e vós nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, até de que tudo quanto o meu nome pedires, o Pai lhe vos conceda. A qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo. Então eles puseram a mão e receberam o Espírito Santo. Nós
pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando vós e admoestando vós uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, em tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça ao Deus Pai. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Mas recebeste a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis de testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Mateus 24, capítulo 24, versículo 13. Devemos observar o nosso princípio. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas o princípio não foi assim. Mateus capítulo 19, versículo 8. E não vós embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei vós do Espírito Santo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículos 6 ao 8. Deus quer usar e guardar todos os quantos foram fiéis à sua palavra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo e que anda num caminho reto. Este me servirá. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ele não aceita que o homem faça padreamento, e é o Senhor que o escolhe. Não escolhemos vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quando isso acontece, não há crescimento. Ele procura homem cheio para fazer a sua obra. Os vazios não podem ocupar espaço, não lhe pertence, sem que antes seja preenchido o espaço vazio que nele há. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus, oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, precisando, meu Pai, de um cuidado, de uma ajuda do Senhor, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, triste, oprimidos, Senhor, que estão, Senhor Deus, confusos, desorientados, Senhor. Pai, entra, Senhor Deus, na vida deles, muda, meu Pai, o cativeiro deles, essas pessoas, meu Pai, que estão cuidando delas, meu Pai, que está sofrendo, Senhor Deus, com essa pessoa doente, com essa pessoa, meu Pai, que está, Senhor Deus, meu Pai, desenganada pelo médico. Pai, entra, meu Pai, com a tua unção. O Espírito Santo consola eles, ajuda eles, aqueles que perderam uma família, um ente querido, consola em nome de Jesus. Pai amado, Pai misericordioso, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.